Eu nasci em Brasília, eu sou brasiliense, meus pais vieram para cá na formação da cidade, logo no início da cidade. Então acho que eu sou da segunda ou terceira geração aqui da capital. Meus pais são mineiros, papai é de Belo Horizonte, minha mãe é de Araxá. Então, mesmo tendo nascido aqui na cidade de Brasília, eu me considero também meio mineiro, porque eu tenho essa influência, tanto de pais, de família, eles têm uma família muito grande, muitos irmãos, e também desse vínculo de estar sempre viajando, né, para a cidade do meu pai, da minha mãe. Então eu também me considero meio mineiro. E eles têm uma influência na minha vida. Eu acho que, como toda pessoa, como todo filho, né, os pais têm uma influência muito grande na vida da gente. E eles me influenciaram de uma forma bem interessante, assim. Eu acho que eu já tinha isso na minha alma, sei lá, eu trazia já isso na minha consciência, essa questão da criatividade, de gostar de ler, de inventar coisas, de aprender. E eu até escutei o Gilberto Gil uma vez falando uma coisa que eu me identifiquei muito, que ele falou que gosta de gostar. E eu achei interessante, eu acho que sou meio por aí também, eu gosto de gostar de fazer as coisas, sou um cara empolgado, né, com as coisas. Então, qual foi a influência, assim, interessante que meus pais me deram? Em primeiro lugar, papai, um cara extremamente prático, tem habilidades para fazer inúmeras coisas, sempre teve, até hoje. E principalmente questões manuais, ele teve uma infância, ele foi arrimo de família, ele trabalhou desde pequeno, ele entregava leite na casa das pessoas, ele foi açougueiro, depois ele foi torneiro mecânico. Então ele sempre teve que se virar. E ele trouxe isso para casa, para os filhos, que foi muito interessante. Então ele incentivava essa questão da prática, do fazer. Eu lembro uma vez que ele estava trocando uma válvula de descarga, que eram aquelas válvulas que ficavam embutidas na parede, né? Não era vaso acoplado, eu acho que nem na época tinha isso. E aí ele chamou os filhos para ensinar, olha, eu vou trocar aqui a válvula de descarga e eu vou mostrar como é que é, depois eu vou desmontar e você que vai fazer. Então ele sempre tinha essa postura e isso foi muito legal, porque para todos nós, mas eu posso dizer que especialmente para mim, foi muito interessante, porque deu uma vazão em algo natural que eu já tinha dentro de mim, né? Talvez essa qualidade de saber mexer com as coisas, ter habilidade com as mãos e inventar coisas, né? E aí foi bem legal, porque a minha mãe, também uma pessoa muito prática, muito criativa, também como meu pai, mas além disso tudo, ela tinha essa questão da intelectualidade. Mamãe, desde pequena, irmã mais velha, com uma família de 8 irmãos, ela também teve, principalmente antigamente, né, nessa sociedade bem tradicional, machista, então as mulheres tinham que trabalhar, e minha mãe, como irmã, como filha mais velha, sempre teve que ter os afazeres de casa. Então ela encontrou na leitura, na intelectualidade, uma fuga, uma forma de compensar essa luta que as mulheres tinham que cumprir e os homens não, os homens podiam fazer, brincar e tal. E isso, logicamente, digamos, encaminhou a minha mãe nesse sentido de buscar na literatura, na leitura, um novo universo, algo paralelo que pudesse alimentar a alma dela e as condições de vida que ela tinha. Então isso foi muito interessante, porque além de ser prática, como eu disse, ela incentivou os filhos nessa questão da intelectualidade, da leitura. Então ela tinha um conhecimento geral muito amplo e isso foi muito importante também para mim, porque me proporcionou também buscar, né, no conhecimento, nos estudos, uma forma de aprimorar tanto a minha cabeça, mas também aprimorar a prática que eu já fazia, né? Ou seja, teoria e prática, digamos assim. Eu lembro até uma vez que eu estava estudando sobre a Revolução Francesa e falando algumas coisas com ela, minha mãe de cabeça já falava dos grandes ícones, das grandes figuras revolucionárias, né, das pessoas, o que acontecia, e eu pegava o livro e começava a ver e estava lá. Então, assim, minha mãe sempre teve essa capacidade surpreendente, né? Então, em resumo, eu sempre gostei de inventar, né?
Eu costumo dizer que eu sou um inventor de possibilidades, né? Então eu, quando pequeno, a gente estava fazendo pipas, então estava lá com os amigos fazendo pipa para soltar e tal, e aí o pessoal fazendo uma determinada, eu sempre buscava fazer algum modelo, alguma coisa que tivesse um diferencial. Eu não buscava fazer o padrão ou fazer do mesmo, eu sempre busquei fazer alternativo, né, para ter um resultado diferente, para poder ficar, mas era uma ânsia, né, que eu sempre tive desde criança.